Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando através da rede social, através da AD Cafelândia, através da rádio também. Da nossa rádio, Novo Dia. Muito obrigado, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós já ouvimos aqui nessa noite testemunho que enquanto os irmãos estavam adorando, o Senhor Deus estava curando. Isso é sinal que Deus está adentrando os lares. Isso é sinal que Deus está nos lares daqueles que têm um coração aquebrantado, voltados para ouvir a voz de Deus. É isso que nosso Deus faz. Eu quero vos convidar a ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Nós vamos nessa oportunidade meditar na palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. A última parte desse versículo da palavra do Senhor, que nos diz assim a palavra de Deus: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Os que estão presentes, podemos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós lemos nesse texto Tiago referindo sobre o poder da oração. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A oração de um justo, diz o texto que ela é poderosa. Aleluia. Quando Tiago está dizendo a respeito que a oração de um justo é poderosa, Tiago está expressando que quando um homem, quando a mulher de Deus, ele ora, quando ele se dispõe a buscar a presença de Deus, aleluia, essa oração é poderosa de adentrar a presença de Deus e tê-la então a sua resposta. Glória ao nome do Senhor. Ela é tão poderosa que ela propõe, é eficaz a ponto de promover a cura, a libertação através de um homem e de uma mulher de Deus. Mas quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, eu quero me repatriar e voltar à palavra de Deus no livro de Crônicas. No livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4. Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus no livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor, para nos dar conexão ao texto que nós lemos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: oxalá que me abençoe e amplie o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserve do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós observamos no livro das Crônicas, quando o seu escritor começa a relatar as genealogias, e dentro dessa genealogia de Judá, o escritor, aleluia, ele paira para fazer uma ressalva de um homem chamado Jabes. Nos diz o texto, nos diz a Bíblia que o escritor então paira para poder agora falar, para poder agora relatar a respeito de uma oração de um homem chamado Jabes. Nos diz o texto, nos diz a Bíblia, do qual nós lemos, que esse homem foi um dos mais ilustres do que seu irmão. Por que mais ilustre, pastor? Porque esse homem, na sua sensatez,
Esse homem, na sua humildade, ele paira agora para fazer uma petição ao Deus de Israel, diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor. E quando ele paira, então, diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo de número 10, que Jabes paira e então faz um clamor, faz uma oração ao Deus de Israel, dizendo: Oxalá, oxalá que me abençoe o Senhor e amplie o meu território. Diz o texto, diz a Bíblia. E ele continua na sua oração dizendo: seja a tua mão comigo e me preserve de todo o mal, diz a palavra de Deus. E ao orar Jabes diante do Senhor, diz a Bíblia que ele acrescenta na sua oração dizendo: de modo que eu seja livre da dor. E quando Jabes agora, na sua sabedoria, Jabes agora ao orar a Deus, clamar a Deus, diz o texto que Deus então ouve a oração de Jabes. E nos diz a Bíblia e nos diz a palavra de Deus que Deus lhe concede o pedido que ele lhe havia feito. Glória seja dada ao nome do Senhor. A importância, meus amados e queridos irmãos, de uma oração. A importância de sabermos falarmos com Deus. A importância de uma oração sábia diante do Senhor. Nos diz o texto, nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo 1 a seguir. Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que o amonita Naás sitiou Jabes Gileade. Jabes Gileade, aleluia, era uma cidade, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, de Manassés. A quem diga, a quem afirma que Jabes, ou um dos seus descendentes, que fundou a cidade de Jabes Gileade, aleluia, em Manassés. Mas nos diz o texto, nos diz a Bíblia do capítulo 11 do livro de 1 Samuel, que quando então a cidade de Jabes Gileade, ela é cercada pelos amonitas. Os amonitas vieram então para poder levar cativo aquele povo. Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que os moradores da cidade de Jabes Gileade mandam então os emissários ir até o povo dos amonitas e até a Naás e dizer: façamos aliança, queremos servir a vocês. Porém nos diz o texto do capítulo 11 de 1 Samuel, que então os amonitas devolvem uma resposta para os moradores da cidade de Jabes Gileade, dizendo: sim, vocês podem compactuar conosco, vocês podem nos servir, porém com uma condição, diz o texto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, que todos os homens dessa cidade tenham seus olhos vazados, que todos os homens dessa cidade tenham seus olhos retirados, para que venha uma vergonha sobre vocês, para que venha uma vergonha sobre todo Israel. E esses homens agora levam então essa palavra para os moradores de Jabes Gileade. Nos diz o texto, nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que então os moradores de Jabes Gileade voltam então agora, devolvem uma mensagem novamente para os amonitas, dizendo: ei, nós te queremos pedir que nos dê 7 dias, para que nós possamos ir aos nossos irmãos, para que nós possamos ir em busca de um socorro em todo Israel, que nós possamos mandar emissários buscar socorro para nós. Se em 7 dias nós não nos encontrarmos o socorro, então nós nos entregaremos a vocês, e vocês então poderão fazer como bem querer. Vocês então poderão então arrancar os nossos olhos, e a vergonha então recaia sobre nós. E nos diz o texto do livro de 1 Samuel, capítulo de número 11, nos diz a Bíblia que então agora os moradores de Jabes Gileade enviam emissários por todo Israel.
E então saem os emissários, saem de cidade em cidade, buscando socorro, buscando refúgio, buscando alguém que viesse ao encontro deles para os livrar das mãos dos amonitas. Mas nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que então os emissários de Jabes de Gileade chegam então à cidade de Saul. Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra do Senhor. Eles chegam então na cidade de Saul, onde Saul estava habitando. E nos diz a Bíblia que quando os emissários de Jabes de Gileade chegam àquela cidade de Gibeá, diz o texto, nos diz a Bíblia que os emissários então fazem então conhecedor o motivo pelo qual eles estavam ali. Eles então começam então a contar, começam a falar, começam então a dizer do seu sofrimento, começam a dizer então do cerco que havia sobre a cidade. A proposta era que eles se entregassem e tivessem então seus olhos vazados, tivessem agora arrancados, para que todos soubessem a vergonha que recairia sobre eles. E não diz o texto do pito de... Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que aquele povo se abate, aquele povo agora recai sobre eles, então o choro. Eles estão aquebrantados por ver parte do seu povo que agora estava cercado e provavelmente seriam feridos. E nos diz a Bíblia, meus amados irmãos que nos ouvem nessa noite, que então Saul estava no campo, e Saul chega então agora no seu povoado, estava lavrando com a junta de bois. E quando Saul chega, nos diz a palavra do Senhor, ele encontra naquela cidade os homens, as mulheres e por certo as crianças que estavam em prantos. Todos choravam, todos lastimavam, e havia um aquebrantamento no meio daquele povo. E o povo então se decaiu. E nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que então Saul agora volta-se para o povo e questiona e pergunta o motivo pelo qual o povo estava naquela situação, o porquê eles estavam chorando e o porquê eles estavam agora quebrantados e voltados para com o coração dilacerados. Nos diz o texto que então os mensageiros de Jabes de Gileade voltam para ele e faz menção: Saul, olha, nós estamos cercados, a nossa cidade de Jabes, a cidade de Jabes de Gileade está cercada. Sobre nós veio os amonitas e nós não temos agora em quem nos refugiar. E nós saímos desse período de 7 dias. E por certo nós batemos em inúmeras portas e ninguém pôde nos socorrer. E aqui estamos agora diante de vocês, buscando refrigério, buscando então socorro para o nosso povo. Nos diz a Bíblia, meus amados irmãos, no capítulo de número 11 e o versículo de número 6, nos diz a palavra do Senhor, que quando Saul ouve então essas palavras, nos diz a Bíblia que então o Espírito de Deus toma posse de Saul. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor, e por que então o Espírito Santo de Deus toma posse de Saul? Então, meus amados irmãos, eu volto novamente no texto que nós lemos, do capítulo 4 e do versículo de número 10. Porque Jabes fez uma petição ao Deus de Israel. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Talvez Jabes já não morava naquela cidade, mas os seus descendentes ali estavam, o seu povo ali estava. Glória seja dada ao nome do Senhor. Havia diante de Deus um pedido, havia diante de Deus ainda, aleluia, um clamor que um homem havia feito. E nesse clamor esse homem havia dito ao Senhor, aleluia: oxalá que o Senhor amplie, aleluia, o meu território. Jabes já não era mais uma família. Jabes agora, aleluia, se tornou um território, se tornou uma cidade que levava o seu nome. E diz o texto, diz a Bíblia, que diante de Deus ainda pairava esse pedido desse homem, dizendo, aleluia, que a tua mão seja comigo e me preserve do mal. Deus olha do alto céu, Deus vê a cidade agora de Jabes de Gileade agora cercada. Deus vê agora a ameaça que recaía sobre aquele povo. Deus vê agora a oração de Jabes dizendo: Deus,
que o Senhor me guarde de todo o mal, aleluia. E a oração de Jabes ainda soava, aleluia, aos ouvidos, dizendo: glória ao nome do Senhor, que o Senhor me guarde de todo o mal, de modo que eu seja livre da dor, aleluia. E quando Deus então, por certo, relembra, aleluia, a oração de Jabes, quando Deus, por certo, meus amados irmãos, lembra que Ele deu o seu parecer, que Ele foi concordado com Jabes na sua oração, nos diz o texto, nos diz a Bíblia, que o Espírito de Deus se apodera de Saul. Glória ao Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nessa noite, você que está na sua casa, nessa noite, você que me ouve através, aleluia, da rádio, eu quero dizer para você que a tua oração é eficaz e poderosa diante de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, aleluia, que as pragas que ladeiam a humanidade, a praga que nos últimos dias tem tirado a paz de inúmeras pessoas, você pode deitar e descansar em paz, porque a oração de um justo tem poder diante de Deus. Aleluia. Eu quero acreditar que a tua oração que você tem feito constantemente diante do Senhor é o motivo pelo qual a tua casa está em paz. É o motivo pelo qual você está dormindo. É o motivo pelo qual você nesta noite está tendo a tua alma apaziguada, refrigerada pela presença do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que apoderou-se de Saul. É o mesmo Espírito que Deus determinou sobre aquele homem agora, para que se levantasse e viesse ao encontro daquele povo que aparentemente estava desamparado. Mas Deus lembrou da oração de Jabes. Meu amado amigo, meu amado irmão, você que me ouve, você não está desamparado. A Bíblia nos diz, o salmista nos diz que nunca viu sequer, aleluia, um justo desamparado. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Você não está desamparado. As mãos de Deus estão voltadas para a igreja. As mãos de Deus estão voltadas para essa cidade. As mãos de Deus estão voltadas para essa família que me ouve nessa noite. Você é amparado pelas mãos de Deus. Talvez você se sente desamparado pelas autoridades constituídas em todos os seus poderes, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que está contemplando a tua oração nesta noite. Glória ao Senhor. Jabes saiu, o povo de Jabes Gileade saiu em busca de um socorro. O povo de Jabes Gileade saiu em busca de um refrigério. Eles precisavam ser socorridos. Eles mesmos não teriam condições alguma de poder se defenderem, porque os seus inimigos sobressaíam em números além deles. Por isso havia uma ameaça constante sobre aquele povo. Mas eles não se entregaram. Eles acreditaram, aleluia, que alguém poderia vir ao seu encontro. Eles acreditaram que alguém poderia vir, aleluia, em seu socorro. E nesta noite, meus amados irmãos, nós que estamos aqui no santuário, em poucas pessoas, você que está na sua casa cultuando, nós não estamos desamparados. A igreja não está desamparada. A igreja não pertence ao homem. A igreja pertence a Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz a palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Aleluia. Ei, você, eu, nós somos a igreja de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha paz na tua casa. Aleluia. Tenha paz no seu trabalho. Tenha alegria na sua família. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, porque a tua oração, aleluia, é conhecida diante de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz que quando então Saul ouve essa palavra, o Espírito de Deus, aleluia, se aposta de Saul. Saul agora é tomado, meus amados irmãos, diz o capítulo 11, versículo 6.
Saul agora é tomado pelo poder, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nos diz o texto, nos diz a Bíblia, que agora Saul toma um dos bois do qual ele estava arando, do que ele estava trabalhando. Saul agora, meus amados irmãos, ceifa aquele boi, ele decapita aquele boi, e diz a Bíblia que então ele toma um pedaço de cada parte daquele animal, e entrega agora os emissários da sua cidade, dizendo: sai por todas as cidades de Israel, leve então, aleluia, esse pedaço, símbolo de convocação, aleluia, dessa carne, desse boi, simbolizava o quê? Que aquele emissário deveria chegar com aquela porção na sua mão, e antes mesmo que ela se estragasse, antes mesmo que ela podrificasse, as nações, os povos deveriam estar convocados, porque havia necessidade de uma batalha, havia uma necessidade de alguém sair em socorro de um povo menos favorecido, de um povo que aparentemente era pequeno, mas estava debaixo de uma mão poderosa, debaixo de uma oração que havia feito diante de Deus, chamado Jabes. Aleluia. Os emissários saem por todas as cidades de Israel. Os emissários saem dizendo: há uma convocação de Saul, nós precisamos nos reunir, nós precisamos sair em socorro de Jabes de Gileade. E nos diz a Bíblia, meus amados irmãos, nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que de Israel, de todo Israel, aleluia, aproximou-se 300 mil homens, se colocou à disposição. Capítulo 11 e versículo de número 7. Nos diz a Bíblia, versículo 8, nos diz a Bíblia que de todo Israel compareceu diante de Saul 300 mil homens. E de Judá compareceu agora 30 mil homens, e ali estava feito então um exército para pelejar, para pleitear, aleluia, a guerra de um homem ou de uma cidade menos favorecida. Meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia nos diz que o Senhor acampa os teus anjos, aleluia, em volta do seu povo para guardar e para livrar. Você não está desamparado, você está guardado pelas mãos do Senhor Deus de Israel. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos faz um relato, meus amados irmãos, aleluia, de um certo homem. Nos diz a Bíblia no livro de 2 Reis, me vem à memória nesse momento agora o capítulo de número 6 e versículo de número 8 a seguir. Nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que um determinado rei, um determinado senhor, o rei da Síria, ele constantemente fazia armadilhas para poder ir ao encontro do povo de Deus, ao encontro do povo de Israel, e nas suas armadilhas pudesse ceifar o exército do povo de Israel. E nos diz a Bíblia que constantemente ele fazia então, aleluia, seus projetos. Mas todas as vezes que ele fazia os seus projetos para ir ao encontro do povo de Deus, ao encontro do exército de Israel, nos diz a Bíblia que o Deus do céu revelava então a Eliseu. E Eliseu ia então, aleluia, ao rei de Israel e falava para ele: não passa por esse lugar e nem por esse, porque ali os sírios estarão colocando emboscada para ceifar as vossas vidas. E todas as vezes que isso acontecia, os sírios, quando lá chegava, nada encontrava. E nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que o rei da Síria se enfureceu, e então mandou chamar os seus generais, mandou chamar então os seus subordinados, e disseram: qual entre nós que está revelando os nossos projetos para o rei de Israel? Porque todas as vezes que saímos para a luta, todas as vezes que saímos para a batalha, quando lá chegamos nada encontramos. Mas um daqueles súditos volta para o rei da Síria e diz: ei, existe um homem no meio de Israel,
que todas as vezes que o Senhor entra na sua câmara, ó rei, para descansar, e o Senhor faz os seus projetos nos seus aposentos, Deus revela esse homem, e esse homem revela então ao rei de Israel. Então nos diz o texto, nos diz a Bíblia, que então o rei da Síria inquiriu-se, querendo saber quem era esse homem, e eles então revelaram: esse homem é Eliseu, e ele está na cidade de Dotã. E diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que então o rei da Síria forma um grande exército agora, para poder buscar, para poder trazer cativo, aprisionado, o profeta de Deus chamado Eliseu. Então nos diz a Bíblia, nos diz a palavra do Senhor no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, que então quando Eliseu estava juntamente com o seu jovem, juntamente com aquele que o servia, aleluia, nos diz a Bíblia que ao amanhecer do dia, aquele jovem que servia a Eliseu, ele levantou e olhou, saiu para fora da sua casa, e ao sair para fora da sua casa, ele observou e olhou sobre os montes que estavam sobre aquela cidade. Diz a Bíblia que aqueles montes estavam cobertos com os soldados da Síria, que vieram então para guardar, e que vieram também, aleluia, para aprisionar Eliseu. Mas nos diz a Bíblia que aquele jovem volta para dentro da casa e diz para o seu senhor Eliseu, dizendo: Senhor, estamos perdidos, os sírios nos vieram agora aprisionar, nós seremos levados cativos. Mas diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que Eliseu profere uma palavra, meus amados irmãos, aleluia, para aquele jovem que estava à sua volta. E então Eliseu volta para ele dizendo: olha, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Maior é aquele que pode nos livrar do que estão com eles. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ei, meu amado irmãos, muitas vezes nós pensamos que estamos unicamente só. Não, de maneira alguma. Nós estamos guardados, como diz o salmista, pelos anjos do Senhor. E então nos diz a Bíblia que Eliseu então ora a Deus e diz: Deus, abre agora as vistas desse homem, abre as vistas desse jovem, para que ele possa ver quem é que está conosco, quem é que está nos guardando, quem é que está de prontidão para nos livrar. E nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que esse homem ora, e ao orar nos diz a palavra de Deus que Deus abre os olhos daquele jovem, e aquele jovem então sai para fora. Ele começa a contemplar, meus amados irmãos, aleluia, os anjos de Deus que estava à disposição, os anjos do Senhor, aleluia, em carros e cavalos, que estava sobre os montes, os anjos de Deus que estava à disposição para guardar e livrar apenas um homem chamado Eliseu. Você não está só, a cidade de Faxinal não está só, entre nós está aquele que é mais poderoso, no meio da cidade está aquele que é poderoso para guardar a cidade e guardar também a igreja. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Nos diz o texto, o horário já é propício para o encerramento. Nos diz o capítulo de número 11, que então, ao formar-se então esse exército, meus amados irmãos, 330 homens agora se colocaram à disposição para ir, aleluia, responder um pedido de um homem que havia orado a Deus. Um homem que havia orado a Deus. Não sei se essa oração foi feita há 10 anos, há 20, há 50 anos, mas naquela cidade estavam os descendentes de Jabes, e ele havia orado a Deus. Aleluia. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A tua oração, aleluia, é eficaz. A tua oração é poderosa para romper, aleluia, os laços maléficos. A tua oração é poderosa para abrir prisões, aleluia. Atos capítulo de número 12, versículo de número 5, nos diz a Bíblia que Pedro estava aprisionado, que Pedro estava guardado para ser apresentado, aleluia, após a Páscoa, e isso para ser ceifada a sua vida. Mas diz a Bíblia no livro de Atos capítulo 12 e versículo
capítulo de número 5, que existia um povo, uma igreja com a oração fervorosa, uma oração eficaz, e a sua oração era essa: Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro. E nos diz a Bíblia no livro de Atos capítulo 12, versículo 5, que após eles orarem, o anjo do Senhor então, aleluia, se pôs diante de Pedro para o livrar do cárcere do qual ele estava enjaulado. A oração do justo é poderosa. Não desanime. Você que está em casa, não desanime. Pastor, não estou podendo estar na igreja orando. Ore na tua casa. Entre no teu quarto, como disse Jesus. Feche a tua porta e ore em secreto. E o Deus que está no céu te contemplará e ouvirá a sua voz. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos deleitarmos diante da presença de Deus, é tempo de clamar, é tempo, meus amados irmãos, de nos deleitar aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E para encerrarmos, nos diz a Bíblia nesse texto, que enquanto então, aleluia, aquele exército dos amonitas aguardava o povo de Jabes se entregar para ter os seus olhos vazados, então nos diz a Bíblia que agora Saul chama os homens que vieram trazer a notícia. Saul agora chama os emissários daquela cidade, e no capítulo 11 e versículo de número 9, então diz a Bíblia: e disseram então Saul aos mensageiros que tinham vindo: direis aos homens de Jabes Gileade, amanhã em aquentar o sol vos virá o livramento, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele povo encontrou, irmãos, aleluia, socorro. Aquele povo encontrou alguém que se interessou por eles. Aquele povo encontrou alguém que se dispôs a guerrear suas guerras. Sabe por quê? Porque havia uma oração feita no passado por um homem diante de Deus, e essa oração prevaleceu. Essa oração não ficou no esquecimento de Deus, aleluia. Ei, meus irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento pode ser momentâneo, mas amanhã a igreja vai cantar vitória. Se a igreja orar, se a igreja chamar pelo nome do Senhor, amanhã a igreja vai adorar, vai glorificar, o templo vai encher, o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós vamos poder saltear, nós vamos poder glorificarmos, nós vamos poder exaltarmos o nome daquele que vive e o nome daquele que reina para sempre, porque a oração da igreja é eficaz. O livramento virá, o socorro virá, aleluia. O socorro virá, aleluia. Essa foi a mensagem que Saul mandou. E nos diz a Bíblia que os emissários que vieram estar com Saul voltaram então para a cidade de Jabes Gileade. E nos diz a Bíblia no capítulo de número 11 e o versículo ainda de número 9, que quando os emissários chegam à cidade de Jabes Gileade, encontram os anciões daquela cidade. Eles então transmitem a notícia dizendo: ei, eu tenho uma boa nova, eu tenho uma notícia para vocês. O povo, aleluia, de Israel se uniram. Saul convocou o povo e tem 330 mil soldados que amanhã, antes de raiar o dia, virá o nosso encontro. E a palavra deles é livramento, a palavra deles é de socorro, a palavra deles é de resgate. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, essa é a palavra de Deus para a sua vida. É socorro, é livramento, porque o meu nome, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E quem tem o seu nome escrito no livro da vida tem socorro, tem na sua vida o livramento, porque para isso Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Há socorro, há livramento, há socorro, há livramento para a tua casa, há socorro, há livramento para a igreja nessa nação. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E essa palavra alegrou o coração do povo de Jabes. Nos diz o texto que ao amanhecer do dia, Saul, aleluia, chega com seu exército ao raiar do dia.
E nos diz a Bíblia, nos diz a palavra de Deus, que tão grande foi o socorro para aquela cidade, que daqueles soldados que estavam acampados em volta dela, não ficaram dois juntos sequer, porque Deus entrou com socorro. Você que está na sua casa agora, você que está me ouvindo através da rede social, eu quero dizer para a tua alma, eu quero dizer para a tua vida, eu quero dizer para o teu casamento, eu quero dizer para a tua família, que o socorro de Deus está chegando na tua casa. Eu quero dizer para você que os inimigos não vão cantar a vitória sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que os laços satânicos e diabólicos estão caindo por terra. Que no nome de Jesus há poder, que no nome de Jesus há autoridade. Aleluia, glória a Deus. Receba o socorro agora. Você que está crendo nesse milagre. Muitas vezes as pessoas pensam que milagre é somente ver o coxo andar. As pessoas pensam que milagre é somente ver o cego ver. As pessoas pensam que milagre é somente ver o leproso ser curado. Não, o milagre de Deus, ele entra na alma, ele entra no intelecto do homem, porque Deus conhece o intelecto, e dentro do intelecto está o desespero, está a angústia, está a tristeza, a alma abatida, e Deus entra, aleluia, para promover a paz no interior da sua alma. Receba o socorro de Deus agora. Você que está presente, você que está em teu lar, receba em nome de Jesus agora. Os inimigos que estão em tua volta, os inimigos que estão te ladeando, em nome de Jesus agora, estão repreendidos, porque o nome do Senhor, aleluia, recai sobre a tua casa agora. O nome de Jesus recai sobre a tua vida. Você, eu, nós somos propriedades particulares de Jesus, propriedades particulares de Jesus, comprado pelo sangue de Jesus, aleluia. Anota, aleluia, a promissória que nos acusava, Jesus rasgou lá no Calvário, e quando ele rasgou, ele está dizendo: agora é minha propriedade, eu adquiri para mim, é meu, é minha, me pertence. Você é propriedade de Jesus. Receba a bênção em nome do Senhor. Quero convidar o grupo de adoração a adorar a Deus. Aleluia. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. A providência chegou. O socorro chegou. Aleluia. Há um gozo na minha alma. Há alegria na minha alma. Pastor, o templo está vazio, mas aqui está cheio. Aqui está cheio, aleluia, glória a Deus. Há um gozo na minha alma da presença de Deus nesse santuário, irmãos que aqui estão. O Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 presentes, reunidos, Ele estaria presente. Deus está nesse santuário. Deus está nesse santuário. Deus está na tua casa. Receba em nome de Jesus o socorro. Receba o socorro. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando eu clamo, me
eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero somar a minha fé com a sua fé. O texto que nós lemos diz que a oração do justo é poderosa. A oração do justo é poderosa, ela é eficaz, ela tem efeito. Aleluia. E você que está na sua casa agora, meu amado irmão, meu amigo, você que ainda não aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida, você tem aceitado tantas coisas. Eu gostaria de convidar a você para dar um passo de fé nessa noite, para que nessa noite as correntes caiam por terra e o socorro venha ao teu encontro, e o livramento chegue na tua vida, e o livramento chegue na tua casa, e o livramento chegue na tua família. Aceite a Jesus como o Senhor da sua vida. Reconheça que Jesus, aleluia, morreu na cruz do Calvário, e somente Ele pode te dar o escape nessa noite. Os inimigos muitas vezes têm ladeado em sua volta, e você tenta fugir de um lado para o outro, mas não consegue. Mas nesse momento Jesus está te dando, aleluia, o escape, através da morte dele no Calvário. Aceite a Jesus como Senhor. Você que está afastado da casa de Deus, você que me ouve agora, o Espírito Santo está dizendo: ei, volte à casa paterna. Volte que ainda há tempo. Volte porque ainda a igreja está na terra. Vai chegar dias e momentos que muitos vão bater sobre a porta da igreja e encontrarão o templo vazio, mas a igreja de Cristo, a verdadeira noiva, estará, aleluia, nas mansões celestiais. Volte para Jesus. É tempo de voltar à casa do Pai. Amado e eterno e querido e soberano Deus, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus de poder, ó Deus de Israel, aleluia, ó Deus supremo, glórias ao teu nome, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos orando, nós estamos, ó Deus e Pai, entrando na tua presença, porque nós estamos necessitados, porque nós precisamos, Deus, aleluia, da tua presença. Nós necessitamos do teu Espírito Santo e nada podemos fazer, ó Deus, sem a tua presença. Pai querido, que nesta noite agora, meu amado Deus, o nosso clamor possa adentrar diante do teu altar, que o nosso clamor possa estar diante do teu trono, e que o Senhor possa agora contemplar a oração que está sendo feita no templo, no santuário, que o Senhor possa contemplar as orações agora, individualmente, que está sendo feita nos lares, Senhor, nas casas agora. Pai querido, atende os teus ouvidos para curar, atende os teus ouvidos, Senhor, aleluia, para salvar, atende os teus ouvidos agora, amado Deus, aleluia, para livrar o teu povo. Acampa os teus anjos verdadeiramente para guardar, para livrar, para proteger a cada família, para guardar a cidade da qual nós habitamos também. Pai, nós sabemos que os inimigos têm se levantado contra o nosso povo, nós sabemos que os inimigos têm se levantado contra essa cidade, mas as tuas mãos estão sobre ela, as tuas mãos, meu Deus, aleluia, está sobre o teu povo nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Ah, Deus amado, as tuas mãos estão sobre a presidência da república, sobre o nosso presidente, Senhor, do qual foi constituído democraticamente, Senhor, pelo povo dessa nação. Dai a tua bênção sobre ele, guarda o teu filho, guarda a sua família agora, rege os teus passos, acampa os teus anjos, Senhor, em volta do nosso presidente, para guardar e livrar de todo o mal, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de louvor e adoração ao teu nome. Despede em paz o teu povo, despede em paz a tua igreja, a todos que estão nos seus lares. Dai uma noite de paz, de gozo, de alegria, e que o teu Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas. Assim, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome.